Fala galera, graça e paz aos irmãos presentes. Então estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo e hoje quero falar para vocês sobre um pouco sobre esse livro, Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Então durante um tempo eu estive lendo esse livro, já é a segunda releitura que eu faço dele e eu queria falar para vocês um pouco dele e sobre as disciplinas espirituais, E o que é disciplina espiritual? Talvez você não saiba o que é disciplinas espirituais. Então, é a prática de vários servos de Deus que eles têm diariamente e constantemente. Às vezes não dá para praticar diariamente, mas às vezes constantemente a gente se pratica essas disciplinas espirituais. E um exemplo de disciplinas espirituais é a oração, o jejum, o estudo da palavra e entre outras, que o livro Celebração da Disciplina ele cita, Esse livro eu ganhei no Seminário Teológico Batista Intensivo de Teresina. E então as disciplinas espirituais são essa: oração, jejum, estudo da palavra. Eu tenho certeza que algumas dessas disciplinas você já pratica, Eu não sei se você é crente, se você é descrente, mas talvez você reza, talvez você às vezes faz um jejum, talvez você lê a palavra, o estudo da palavra. Então, essas são algumas disciplinas espirituais, São 3 exemplos de disciplinas espirituais, Então, quem pode praticar as disciplinas espirituais? Então, as disciplinas espirituais, elas podem ser praticadas por qualquer pessoa. Basta a pessoa ter um anseio por Deus. Essa é a condição para se praticar as disciplinas espirituais. A primeira, eu acho que a principal e a única é ter anseio por Deus para se praticar as disciplinas espirituais. Muitos pensam, não, eu não sou um pastor, eu não sou um líder, então eu acho que isso é só para os líderes, acho que isso é só para o pastor, isso, aquilo, outro. Não, qualquer pessoa, se você tem anseio por Deus, é seu dever praticar as disciplinas espirituais. E aqui o autor, ele falando sobre meditação, que é uma das disciplinas espirituais, ele diz que Dietrich Bonhoeffer, se eu não me engano, ao ser perguntado por que ele meditava, ele disse, porque ele era cristão. Então, se você é cristão, você deve meditar, você deve orar, você deve jejuar, a gente deve praticar essas disciplinas espirituais. Então, quem pode praticar? É qualquer pessoa, basta ela ter o desejo por Deus, o anseio por Deus. Então, eu citei algumas disciplinas espirituais, então quais são elas? O autor do livro, aqui, ele fala sobre 12 disciplinas espirituais, A primeira delas é a meditação, que ele aborda, que ele fala sobre a meditação. Tem a disciplina da oração, a disciplina do jejum, a disciplina do estudo, e ele divide essas disciplinas em 3 grupos, que são as disciplinas espirituais interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Então, são 3 grupos. As disciplinas interiores, que é que você mesmo pratica só com Deus. A meditação, a oração, o jejum e o estudo da palavra. Então, essas são as disciplinas interiores que você mesmo se autodedica a praticá-las para melhorar o seu interior, para ter uma mudança de dentro para fora. E essa mudança é vista também nas disciplinas exteriores, que são as disciplinas da simplicidade, a disciplina da solitude, a disciplina da submissão e a disciplina do serviço. Então, são essas disciplinas exteriores, são as disciplinas que você pratica e outros sentem, outros são impactados pela sua prática no seu dia a dia, não só no íntimo, mas fora, para que as outras pessoas vejam. Essas são as disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E o outro grupo de disciplinas espirituais que ele fala é as disciplinas comunitárias, que são praticadas em comunidade, em conjunto com outras pessoas. Algumas delas são praticadas muito na igreja, que são a confissão, a adoração, orientação e celebração. Então, essas são as disciplinas comunitárias que você pratica em comunidade, em conjunto com outras pessoas. A confissão, talvez você ache um pouco, confessar. Então, é um pouco, assim, estranho no nosso meio, no meio evangélico. É mais uma disciplina, uma prática
que você pode se lembrar do catolicismo, né? Que os padres confessam as pessoas vão se confessar ao padre, mas o autor aqui, ele fala de pessoas, né? De homens de fé, alguns bastante conhecidos, que praticavam essas disciplinas. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, se eu não estiver enganado, ele fala para a gente fazer isso, né? Orar uns pelos outros e confessar os pecados uns aos outros, nossos pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Então, essa é a disciplina da confissão, né? Que se encaixa no quadro de disciplina comunitária. Então, e eu queria finalizar esse vídeo de hoje, né? Falando sobre o final do livro, né? Que o autor ele fala algo interessante, né? Ele diz o seguinte: vimos como a meditação acentua a sensibilidade espiritual e que por sua vez leva à oração. Então, se você medita, você é levado a orar depois de meditar, agradecendo a Deus por ter lhe revelado algo através da meditação. E a meditação, não sei de como meditar. Tem um vídeo meu aqui no canal, né, ensinando você a meditar, ensinando como meditar. Logo descobrimos que a oração está associada ao jejum. Então, se você ler algo a respeito de oração, o livro Heróis da Fé também é uma indicação para você ler, se você não leu ainda, né? Tem vários homens de Deus que oravam, eles jejuavam dias. Uma prática dos santos antigos é que eles jejuavam nas quartas e nas sexta-feiras eles jejuavam, era uma prática dos homens de fé antigos. Logo descobrimos que a oração está associada ao jejum. Influenciados por essas três disciplinas, podemos com eficácia caminhar para o estudo, ou seja, meditando, observando, orando e jejuando, nós vamos ter o desejo de conhecer mais a Deus. Então vamos partir para o estudo mais minucioso da palavra de Deus, que nos dá o discernimento a respeito de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Por meio da simplicidade, vivemos de maneira íntegra em comunidade, ou seja, viver em simplicidade foi uma das leituras que mais me impactou, porque a sociedade hoje ela é levada, incitada a buscar riquezas. Então a gente vê que Jesus era simples, vários homens de Deus eram simples, viviam em simplicidade, e essa simplicidade afetava outras pessoas. A solitude permite-nos estar genuinamente presente quando estamos com as pessoas, ou seja, a solitude é você tirar um tempo para estar só com Deus, mesmo estando ao redor de muitas pessoas, você está em silêncio, tentando ouvir a voz de Deus. Mediante a submissão, convivemos com os demais seres humanos sem um apelo da manipulação e pelo serviço, tornando-nos bênção para elas. Então a gente se torna bênção através do servir as pessoas, através da submissão primeiramente a Deus. A gente se torna bênção na vida das outras pessoas. A confissão liberta-nos de nós mesmos, liberando-nos para a adoração. Então, você confessa os seus pecados para outras pessoas, ou mesmo para o Senhor, para Deus. Você é levado a adorar a Ele por algo dele te perdoar, dele te ajudar a se tornar uma pessoa melhor. A adoração abre as portas para a orientação espiritual. Então, a orientação espiritual, a gente vê aqui na Bíblia, vários homens de Deus, eles orientavam pessoas mais novas na fé. E todas as disciplinas exercidas livremente geram a celebração. Ou seja, se você pratica, se a gente pratica essas disciplinas, nós vamos celebrar a Deus em tudo o que fizermos. Quando você estiver servindo a pessoa, você vai lembrar: dessa forma eu estou celebrando a Deus. Quando você estiver meditando, dessa forma eu estou celebrando a Deus porque Ele me deu a sua palavra, eu tenho a oportunidade de lê-la. Quando você estiver jejuando, então, a celebração, você irá celebrar a Deus. Então, que Deus abençoe você, que você possa ter sido edificado. Se você não conhecia algumas disciplinas espirituais, eu acredito que agora você conhece, e talvez você terá o desejo de praticar essas disciplinas espirituais. Que Deus toque no seu coração para que você pratique mais as disciplinas espirituais. Comenta aí também, né, qual a disciplina espiritual que você mais pratica no seu dia a dia. Deixe o seu comentário aí, né, deixe o seu joinha também. Compartilhe com seus amigos para que eles possam entender mais sobre disciplinas espirituais. E comente aí qual a disciplina espiritual que você mais pratica no seu dia a dia. Então, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fique na paz.